que nele já não havia brecha nenhuma, ainda até este tempo não tinha colocado portas nos portais. Sanbalate e Gesem mandaram dizer-lhe: vem, encontremo-nos nas aldeias do vale de Ono. Porém ele tentava me fazer mal. Enviei-lhe mensageiros a dizer: estou fazendo grande obra, de modo que não posso descer. Por que pararia eu a obra enquanto eu deixasse e fosse ter convosco? 4 vezes me enviaram o mesmo pedido, e eu, porém, lhe dei sempre a mesma resposta. Então Sanbalate me enviou pela 5ª vez o seu moço, o qual trazia em sua mão uma carta aberta, do seguinte teor: entre a gente se ouviu, e Gesem diz que tu e os judeus intentai revoltar-vos, por isso reedificas o muro, e segundo se diz, queres ser o rei deles. Puseste profetas para falarem ao teu respeito em Jerusalém, dizendo: este é rei em Judá. Ora, o rei ouvirá isso, segundo essas palavras. Vem, pois, agora, e consultemos juntamente. Mandei-lhe dizer-lhe tudo o que dizes, e coisa nenhuma sucede tu do teu coração. Tu é que o inventas, porque todos eles procuravam atemorizar-nos, dizendo: as suas mãos largarão a obra e não se completará. Agora, pois, ó Deus, fortalece as minhas mãos. Versículo de número 10. Tendo ido eu à casa de Semaias, filho de Delaias, filho de Metibel, que estava encerrado, disse ele: vamos juntamente à casa de Deus e ao meio do templo, fechemos as portas do templo, porque virão matar-te. Aliás, de noite virão te matar. Porém eu disse: homem, como eu fugiria? E quem há como eu, que entre no templo para que viva? De maneira nenhuma entrarei. Então percebi que não era Deus quem me enviara tal profecia. Falou ele contra mim, porque Tobias e Sanbalate o houveram subornado. Para isto, subornaram para me atemorizar, para que eu, assim que visse proceder em pecar, para que tivesse motivo de me difamar e me vituperarem. Lembra-te, meu Deus, de Tobias e de Sanbalate, e tocante às suas obras, e que também da profetisa Noádia e dos mais profetas que procuram atemorizar. Irmãos, podem sentar, bendizendo e agradecendo ao nome do Senhor. Meus irmãos, esse é um trecho do livro de Neemias, a qual ele fala da reconstrução do muro e também da edificação do templo. O templo foi edificado por Zorobabel e os muros, assim, Neemias, Esdras e outros homens importantes ergueram o muro do Senhor que estava quebrado da cidade de Jerusalém. É importante, meus irmãos, nós observarmos aqui que quando Esdras cita, quando Neemias cita a dificuldade que eles enfrentaram para reconstruir este muro a qual Deus havia designado, entra em nossos corações o seguinte entendimento: tudo aquilo que eu e você, Deus nos confiou, Deus nos entregou para fazer, haverá levante. Não pense que naquilo que você empenhou seu coração, naquilo que Deus confiou a tua vida, naquilo que Deus te entregou a mão para cuidar, não haveria dificuldades. Sempre haverá levantes contra aqueles que fazem a vontade do Senhor. Sempre haverá desobediência contra aqueles que fazem a vontade do Senhor. Sempre haverá calúnias contra aqueles que fazem a vontade do Senhor. Esdras, Neemias, Zorobabel experimentaram a dificuldade de estar empenhado em fazer algo para Deus e ouvir as pessoas tentando os parar, por meio do medo, por meio da calúnia, por meio da difamação, mas eles não se importaram, meus irmãos. Eles continuaram fazendo a boa obra que Deus havia nos confiado.
E se você tem enfrentado algo parecido, continua nessa força, na força do Senhor, desenvolvendo o teu papel, fazendo a boa obra que Deus te confiou. Não se entretenha com Sambalate, com Tobias ou com os arábios. Antes, continue a fazer aquilo que Deus tem entregado à tua mão, pois aquilo que Deus te entregou para fazer, Ele mesmo fortalecerá você, para que você possa prosseguir na caminhada. Olha o que o texto diz, meus irmãos, que eles convidaram para um estratagema para tirar a vida de Neemias. Neemias estava pensando: meu Deus, querem tirar a minha vida, porque estou fazendo a vontade do Senhor. Irmãos, quantos não pararam porque encontraram as dificuldades em fazer a vontade de Deus? No primeiro levante, seja na família, seja financeiro, seja espiritual, já quiseram parar pelo caminho. Mas diz a palavra que aquele que olha, aleluia, para o arado e lança a mão dele olhando para trás, não é digno de ser trabalhador, de ser obreiro do Senhor. Quem é digno, ele segue após o Senhor carregando a sua cruz. Ele não lança a mão do arado, ele continua trabalhando, ele continua fazendo a vontade de Deus. Meus irmãos, nós precisamos entender que a luta, que a dificuldade, que os problemas desta vida não podem ser comparados com a glória de Deus que em nós há de ser revelada, que aquilo que estamos enfrentando não pode nos parar, que o desânimo, que a fraqueza, que a dificuldade, que até mesmo os dias de vazio, os dias em que você duvida, será mesmo que eu tenho fé? Esses dias são dias cruciais na sua vida, para você olhar para o Senhor e fazer como disse Neemias: eu não posso parar, eu não posso parar, eu não posso me deter. Deus confiou uma família para mim, Deus confiou uma obra para mim, Deus confiou um trabalho para mim, Deus confiou um talento à minha vida, e eu não posso parar aquilo que Deus me confiou, eu não posso parar, eu não posso frear aquilo que Deus entregou à minha vida. E quem é o inimigo para que possa parar a obra de Deus na minha vida? Quem é o inimigo que possa impedir o que Deus tem para fazer? Meus irmãos, pela palavra de Deus, Ele sustenta tudo. Ainda antes que houvesse um dia, Deus era, e ninguém há que possa livrar-se de suas mãos. Agindo Deus, quem impedirá? Ninguém pode impedir o agir do Senhor, ninguém frustra os planos de Deus, ninguém impede o operar do Senhor, aleluia. E se Deus é contigo, e se Deus é conosco, ninguém vai impedir o nosso agir, ninguém vai impedir o nosso operar, porque através de nós Deus opera, através de nós Deus age, louvado seja Deus. Mas é preciso que estejamos disponíveis. Neemias estava disponível, e o que me chama a atenção, irmão Lisete, é que ele diz: olha, completei o muro, até que não tivesse nenhuma brecha. O muro tem um entendimento para a nossa vida de proteção. A nossa vida precisa estar protegida espiritualmente. E como eu protejo a minha vida espiritualmente? Tapando as brechas. Vejamos nós, cada um, na vida de cada um, observando o que é brecha, o que pode ser algo que o inimigo possa olhar e dizer: eu vou atacar aqui. O que é que o inimigo pode olhar e dizer: é aqui, é nesse caminho que eu vou. Fecha esta brecha, tape esta brecha, fortaleça o muro. Ora, Neemias foi instruído por Deus a não somente reconstruir o muro, mas durante um período colocar homens como atalaias em cima do muro, dando conta de quem entra, de quem sai, de quem se aproxima, para que eles pudessem entender e compreender o risco que estavam correndo. E ai do atalaia se não contar, ai do atalaia se não alarmar, ai do atalaia se não disser. Isto para nós, meus irmãos, cai como um peso tremendo para a vida do homem de Deus, para a vida da mulher de Deus. Nós temos uma família e somos atalaia desta casa, somos atalaia deste povo, e eles, se não ouvirem a palavra de Deus, o comunicado, o alarme que nós vamos declarar, que nós vamos falar, o sangue deles estará sobre as nossas vidas. Ah, meus irmãos, não teremos desculpa nenhuma. Somos indesculpáveis quanto a esta questão, pois quando Deus chamou um homem, chamou uma mulher para o Evangelho, para a sua obra, Ele os constitui por atalaia. Somos indesculpáveis, portanto. Cada vida que se perde com a nossa responsabilidade é sempre que vamos prestar conta diante de Deus. Mas se você tem feito a sua parte, você tem pregado, você tem feito, tem falado, tem ido, se você tem obedecido ao Senhor e não tem parado com a obra que Deus te confiou, entenda, não é por força, não é por violência, é pelo Espírito Santo com poder de convencimento. Então não adianta obrigar, não adianta sujar, não adianta dominar e manipular.
Conosco não funciona assim. Deus não nos manipulou, Deus não nos obrigou, Deus revelou a sua palavra e o nosso coração se encontrou com Ele e dali não queremos mais largar a sua presença. Ainda, meus irmãos, que a nossa carne seja frágil, ainda que a nossa carne se incline para aquilo que é mundano, porém o Espírito de Deus que habita dentro de nós nos faz convergir para Cristo mais uma vez, nos faz colocar diante dele a nossa vida e entregar a Ele o nosso coração, ainda que não houvesse portas naquele espaço dos portais, havia um muro completo e não havia brecha. Proteja o seu coração com louvor, com palavra, com jejum. Proteja o seu coração das armadilhas que o inimigo prepara. Ainda que a porta esteja aberta, deixa eu lhe dizer uma coisa: o nosso coração é semelhante a uma casa, e ele, aleluia, é governado, tem que ser governado pelo Espírito de Deus, que é também presença do Senhor. E quando o inimigo bater na porta do nosso coração, mesmo que a porta esteja aberta, ele vai se deparar com o Espírito Santo, e o Espírito Santo afugenta ele pelo poder do Senhor. Então não há medo quando o Espírito está na casa, não há medo quando o Senhor é quem governa a casa. Observe Sansão. Quem era Sansão? Um homem chamado para ser juiz, um homem cheio de força, que quando o Espírito Santo se apoderava dele, ele derrotava os inimigos, ele destruía o plano dos filisteus. Mas houve um porém na sua vida: ele entregou seu voto de Nazireu, ele entregou aquilo que não poderia confiar ao inimigo, e quando ele pensou que ele sairia da situação da mesma forma que ele entrou, ele se viu sem o Espírito Santo, e sem o Espírito Santo Sansão não fez nada. Assim eu e você, meu irmão, sem o Espírito Santo não fazemos nada, sem o Espírito Santo não conseguimos nada, sem o Espírito Santo não temos direcionamento para nada. Quem nos direciona é o Espírito de Deus. Um homem e uma mulher que anda cocheando em dois pensamentos, anda divagando em duas situações, um dia está no caminho da bênção, outro da perdição, é porque não concluiu que é necessário o Espírito Santo estar presente na sua vida. O Espírito Santo é quem tem que reger, quem tem que dominar, quem tem que governar. Louvado seja Deus. E isto Neemias entendeu: querem tirar a minha vida. Ora, o Espírito Santo estava sobre ele. O Espírito Santo é quem nos faz discernir, meus irmãos, os intentos do coração. O Espírito Santo é quem nos faz compreender se aquilo que estão planejando com a gente, se é bom ou se é ruim, se é de Deus ou se não é, se é secular ou se é espiritual. E é preciso que o Espírito Santo esteja sobre as nossas vidas. É só olhar para a carta de Paulo aos irmãos de Éfeso, capítulo 1, versículo 13. Pois este Espírito Santo é o penhor da vossa salvação. Se eu tenho o Espírito Santo, eu estou penhorado como cidadão do céu. Se o Espírito Santo não está na minha vida ou na sua vida, a penhora se desfez. Portanto, não seremos readquiridos por aquele que nos comprou. É necessário que o Espírito Santo esteja conosco para podermos ascender ao céu de glória. Louvado seja Deus. Uma vez perdendo o Espírito Santo, meus irmãos, a esperança também se vai. Por isso que o escritor de Hebreus ele faz questão de dizer que quem prova do dom celestial, quem é participante do Espírito Santo e olha para trás e abandona e rejeita as coisas do Senhor e entra em apostasia, não há mais reconciliação. É uma blasfêmia contra o Espírito Santo. É como se o homem ou a mulher calcasse os pés no Filho de Deus e crucificasse de novo. Por isso é importante que nós que conhecemos o Senhor venhamos manter firme a nossa confissão, fazer como fez Neemias: eu descer daqui para o nada, eu não desço de forma nenhuma, estou fazendo uma grande obra, Deus é comigo e ninguém vai me parar. Muitas vezes nos sentimos com a vontade de parar, desanimado, cansado, abatido, afligido, muitas vezes secado, muitas vezes enfadado, muitas vezes com preguiça também, irmão. Mas a resposta de Neemias nos faz entender: nós não temos o direito de parar. Cristo olhou para a cruz e abraçou a cruz. Cristo viu, aleluia, aqueles que ele abençoou dizendo: crucifica-o. Aqueles que ele ensinou dizendo: solta Barrabás.
não parou o plano, não interrompeu aquilo que Deus havia confiado a ele. E nós, por conta de um problema financeiro, por conta de um problema sentimental, por conta de uma lutazinha dentro de casa, querer largar tudo, jogar tudo para o alto, de jeito nenhum. Nós não vamos parar, vamos continuar a boa obra que Deus nos confiou, vamos adiante, segurando firme na mão do Senhor Jesus Cristo, confiando que Ele é Rei e Senhor de nossas vidas, e no momento certo, Ele agirá em favor de seu povo. Olha o que Ele diz, meus irmãos: estou fazendo grande obra, de modo nenhum poderei descer, de modo nenhum, nada pode fazer você parar a obra que Deus confiou a você. Eu já vi gente parar a obra de Deus por conta do luto. Eu já vi gente trocar o sentido das coisas por conta do luto. Era cristão, passou a ser apostólico romano, a partir do que o luto veio. O luto não vai me impedir de continuar a obra de Deus. Sabe por quê, meus irmãos? Porque se Deus levar alguém que está do meu lado, da minha estima, do meu grande amor, eu preciso entender uma coisa: Deus levou ele ou ela para o céu primeiro. Eu não posso perder-me em pensamentos como alguém que não conhece o Senhor, achando que a nossa vida só é aqui, nesse plano terreno. Se foi para lá se juntar com o Senhor, glória a Deus, me aguarda que eu estou já chegando por aí também. É desse jeito que tem que ser o nosso pensamento. O luto não pode nos impedir de fazer a obra de Deus. Está doente, está enfermo? Calvino também estava. Calvino estava com tuberculose e ficava à beira do rio, às margens, escrevendo manuscritos, e os seus discípulos: homem, para com isso, vai descansar. E ele disse: o meu pai trabalha até agora, por que eu posso parar? Nem a enfermidade impediu João Calvino de ser um grande homem de Deus, um grande escritor, aleluia, acerca da palavra do Senhor, um grande teólogo. E nós vamos parar por quê, meus irmãos? Por que nós vamos parar? O luto, a enfermidade, não. Oséias perdeu a mulher, Deus não lhe deu o direito nem de chorar. Perdão, Ezequiel. Oséias casou com uma mulher adúltera para simbolizar o pecado de Israel para com Deus. Ezequiel perdeu a esposa e Deus não lhe deu o direito de chorar, para que fosse análogo à situação em que o povo de Israel estava se metendo. Israel estava em idolatria, estava em pecado, e Deus estava dizendo: olha, vai sobrevir sobre vocês juízo. E assim como o meu profeta Ezequiel não chorou pela sua esposa, eu, Senhor, não chorarei pela minha noiva, não chorarei pela minha esposa, não lamentarei. Virão sobre vocês juízo, e eu estarei na minha posição, sem derramar uma lágrima. Então, meus irmãos, não é estas coisas mundanas e terrenas que vão nos parar. Precisamos olhar para o alto, para o autor e consumador da nossa fé, entendendo que a nossa fé reflete nele. O justo viverá da fé, e isto quebra o orgulho. Muitos dizem, em conversas com alguns irmãos, muitos dizem assim: não, mas não é assim não, irmão, porque o homem, ele confessa, o homem, ele se arrepende. Eu digo: ei, o homem só é objeto da salvação, o homem não tem participação na salvação, porque senão o homem manteria dentro de si o orgulho. Eu me salvei porque confessei o nome do Senhor. Quem é você? Quem sou eu? Somos apenas pó e cinza, nada mais. Deus é quem é tudo em todos, e Ele, por sua misericórdia, viu graça em nós e disse: eu posso usar, eu posso usar, eu posso fazer, eu posso realizar por intermédio dele, por intermédio dela. Eu conto com ele, eu conto com ela e vou fazer. É só misericórdia de Deus, irmãos. É só misericórdia do Senhor, não é outra coisa. Aí o homem, cheio de orgulho e cheio de vaidade, acha que ele é quem é, contraproducente da sua salvação. É Ele quem age, Ele quem opera, Ele quem faz. Cuidado, meu irmão, para não cair na armadilha que o inimigo adora pegar os crentes: vaidade, orgulho. O orgulho e a vaidade tem derrotado muito o crente. Irmão, eu orei e aconteceu. Foram as minhas orações, foram as minhas lamentações, o meu jejum. Nada. Foi Deus, sempre é, sempre foi e sempre será Deus. Não é a criatura humana. Me diga, se o homem rogar sozinho, o que é que acontece?
Só um tolo balbuciando palavra. Mas se o homem roga com o Espírito Santo e a confirmação do Pai que escuta lá do alto, aí o milagre acontece. Aí o poder de Deus, ele desce sobre a terra. Então, meus irmãos, Neemias nos dá um exemplo maravilhoso. Eu fui chamado para reconstruir os muros de Jerusalém, para fortificar a cidade. Deus me deu graça diante do rei, pois Israel era sitiado por Sírio. Deus me deu graça diante do rei e agora estou aqui fazendo a obra de Deus. Mas você não percebe Neemias dizer: quero ser rei sobre vocês, quero ser cabeça sobre vocês, quero ser o manda-chuva sobre vocês. Irmãos, se a geração deste tempo olhassem para as pessoas não com o intuito de dominá-las, mas com o intuito de mostrar a verdade, desde quando o irmão, pastor, bispo, apóstolo, pastora, bispa, seja lá o que for, são mais importantes do que o membro que senta lá embaixo. Nunca foi, nunca será. Todos têm o mesmo valor diante de Deus. Um só tem mais responsabilidade do que o outro. E isso não torna ninguém maior ou mais importante. Mas Neemias nos faz entender: tudo o que disseram, que eu quero ser isso, que eu quero ser aquilo, é calúnia. Pois o que me importa é obedecer o Senhor, mesmo sabendo que a vida estava em xeque. Neemias, meus irmãos, poderia fechar ali um acordo com Tobias, com Sanbalate, com os arábios, e pensar o seguinte: não, vou fechar um acordo aqui, escapo meu pescoço, vou aqui deixar uma oportunidade, daqui a pouco ficou o muro cheio de brecha, eles invadem, derrubam tudo. Mas Neemias não era corrupto. Neemias não vendia sua comunhão. Neemias não vendia o que Deus havia lhe confiado. Neemias não se embaraçava com os negócios dessa vida. Meus irmãos, se embaraçar com os negócios dessa vida é você dar mais importância às coisas do que às pessoas. Observe, não é incrível o valor que as pessoas dão às coisas. A pessoa passa a vida todinha lambendo o carro, mas não abraça o filho e a filha. A pessoa passa a vida todinha lambendo geladeira, máquina de lavar, mas é grossa com o marido e com os filhos. A pessoa cuida mais das visitas de fora do que dos que chegam em casa para os receber e cuidar. É incrível como valorizamos as coisas e não as pessoas. É incrível como não edificamos. É incrível como temos a dificuldade de olhar para o outro e dizer: você está tão bonito, você está tão bonita hoje. Você está bem, viu? Deus te abençoe. É tão difícil. Que trabalho bem feito. Coisa maravilhosa. É tão difícil assim reconhecer o que o outro faz, sem ter aquele sentimento ruim chamado inveja. Meus irmãos, por isso que os amigos são poucos. Por isso que os amigos não são aqueles, né? Tem um adágio que diz: amigo de verdade é o que fica quando todos foram embora. Eu concordo. Amigo de verdade fica quando os outros abandonaram. Mas o amigo genuíno, ele fica e suporta o seu sucesso. Amigo que não suporta o teu sucesso, que fica se mordendo por dentro, porque quer ele, porque quer ela, porque que todo mundo gosta dele, porque todo mundo gosta dela, não gosta de mim, não tem isso, não tem aquilo, quer o que é seu. Isso não é amigo não. São Tobias, são Sanbalate da vida, são Gesem, são inimigos disfarçados de companheiros. Ora, isso são aqueles espias que foram lá dizer para Moisés: ei, o negócio ali da terra é bom, mas não dá para entrar não. Aí vai Josué e Caleb: é difícil entrar lá, mas a terra é boa. Meus irmãos, Josué e Caleb nem sabiam que seriam os grandes líderes da entrada na terra prometida, que Moisés nem iria entrar naquele lugar, que Moisés seria somente o condutor da passagem, que Moisés nem colocaria os pés na terra prometida. Eles não sabiam, mas eles não queriam a glória para eles tanto fazer entre eles com Moisés, ou eles liderando o povo de Deus. No caso, Josué é escolhido para ser o sucessor de Moisés.
Por isso, meus irmãos, que a vaidade não invada o nosso coração quando Deus nos abençoar. Neemias entendeu, vão me caluniar, mas eu vou continuar seguindo reto, fazendo aquilo que Deus está me ordenando. Meus irmãos, não tenha dúvida das convicções que Deus colocou no seu coração. Duvide de si mesmo, mas de Deus jamais. Quando Neemias percebe a estratagema, a armadilha, ele percebe uma coisa terrível. Um sacerdote, a profetisa Noádia, ela foi o quê? Subornada para entregar uma falsa profecia. Nem todo mundo que bate no peito e diz que é profeta é profeta. Nem todo mundo que bate no peito e diz que é cristão é cristão. Nem todo mundo, aleluia, comunga com Deus. Anda como homem de Deus, como mulher de Deus, mas tem Deus bem longe do coração. Meus irmãos, todo aquele que vive tentando puxar o tapete do seu irmão, tentando denegrir a vida do seu irmão, tentando atrapalhar, atrasar a obra de Deus, não tem crédito não, isso não é gente não. Isso é certo tipo de pessoa que já entregou o coração ao inimigo. Ora, na cidade de Barreira, tem muitas igrejas. Tomara que tivesse mais. Já pensou? Tudo que é bar fechando e virando igreja. Maravilha que não era. Mas se eu disser um negócio desse para algumas pessoas, mas já tem igreja demais. Já tem igreja de todo jeito, de todo nome, de toda cor. Os próprios cristãos dizendo isso. Uma preocupação de o cristão sair daqui ou ir para ali, de o cristão ir para lá ou para lá, não sei aonde. Meus irmãos, o que importa é servir ao Senhor. O que importa é ter integridade no coração no serviço da obra de Deus. Ora, Apolo prega, Paulo rega, Deus dá o crescimento e acabou-se. O que não pode é ficar essa briga por pessoas, na verdade, por aquilo que as pessoas possam oferecer. O que tem de gente, meu irmão, que queria você na igreja dele, queria você na igreja dela, porque não por você, mas pelo seu dízimo, pela sua oferta, não está no gibi. Agora me diga, será que se importa com a sua alma? Será que verdadeiramente tem uma preocupação? Será que verdadeiramente vai entregar uma profecia de Deus ou uma profetada? Ou uma carteirada usando o nome de Deus? Meus irmãos, Neemias foi experimentado a fugir desse tipo de coisa. Neemias entendeu, aleluia, que havia uma armadilha e ele foge daquele ambiente porque percebeu que seria traído até mesmo pelos que estão a serviço do Senhor. Por isso, meus irmãos, não julgue ninguém, mas pelo Espírito Santo de Deus, peça o discernimento. Pelo Espírito Santo do Senhor, peça a revelação, a iluminação. Se alguém profetiza algo para você, entregue na mão do Senhor e ore. Ora, nós temos direito de julgar. Você lembra de Josué? Perdão, Gideão. Gideão, o Senhor disse para ele que ia usar ele e mais um grupo de pessoas para livrar Israel. Mas Gideão pensou por si, não tem condição nenhuma. Aí o Senhor mandou uma quantidade para fazer prova. E ele fez prova, os que lamberam a água e os que bebiam a água. Sei que no final da história, meus irmãos, sobrou só 300. E Gideão fez prova de Deus para saber se era uma confirmação, se ele podia sair para a batalha ou não. Peraí, o homem faz prova de Deus e você não pode julgar a profecia. Não pode fazer prova de Deus para saber se é de Deus ou não. Claro que pode, meu irmão. E deixa eu lhe dizer uma coisa. Tenha um maior cuidado ainda, pois estamos em um tempo chamado graça. Está aqui a tua revelação. A tua revelação é isso aqui, é palavra. O que o homem vem a dizer é quando esta palavra não atinge o teu coração da maneira que deveria. E se não atingiu é porque você não está conectado com o Espírito Santo. Porque se você estiver conectado com o Espírito Santo, não é necessário um homem vir até você, uma mulher vir até você e dizer o que está acontecendo ou o que Deus quer para a tua vida. Porque a palavra vai te exortar, a palavra vai te edificar, a palavra vai te nutrir, a palavra vai te sustentar. Era a palavra que sustentava Neemias, era a palavra que mantinha Neemias de pé. Ora, Neemias conhecia a verdade de Deus, pois quando Zorobabel resolveu reconstruir o templo, ele assistia
assistia o culto lá e via que a presença de Deus era tão grande que o sacerdote colocava o rosto em terra, não se aguentava em pé. Tamanha era a presença de Deus, e por conhecer a presença de Deus, ele sabia quando era armadilha e quando era a verdade de Deus. Meus irmãos, cresçamos com o Senhor para termos discernimento espiritual, para termos capacidade de saber o que é de Deus ou não para a nossa vida. Vamos ficar de pé? Em nome de Jesus. Deus te confiou uma grande obra, cuidar da sua família, cuidar daqueles que estão ao teu redor, ser um homem e uma mulher capacitado, disponível para fazer a obra dele. Eu chamo aqui a irmã Diana, glória a Deus, para ficar aqui perto, para já dar os avisos. Em nome de Jesus. Meus irmãos, dia 4 de julho, né, irmã Lizete? Pronto. Dia 4 de julho.